Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 25º capítulo do livro de Gênesis, que fala sobre a morte de Abraão e o nascimento de Esaú e Jacó. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura, e ela lhe gerou Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão que ele viveu, 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo, e seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Eteu que está diante de Manre, no campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foi Abraão sepultado, e Sara sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao poço Bir-Lahai-Roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia serva de Sara, gerou para Abraão, e estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Hadade, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus castelos, 12 príncipes de acordo com as suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos, quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo, cumprindo os seus dias para dar à luz. Eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelu, e chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando ela os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua carne de caça. Mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado. E Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edome. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura.
Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.